Crônicas, no capítulo 7, depois que Salomão inaugurou o templo, fizeram lá uma semana de sacrifícios, depois mais uma semana a festa dos tabernáculos, comemorando a inauguração daquela casa que seria a casa de Deus. No versículo 11, Deus apareceu para Salomão, aliás, versículo 12, e disse assim, capítulo 7, versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, no fim daqueles 15 dias de alegria, de comemoração, eles viram, no versículo 1, você pode ler depois na sua casa, eles viram a glória do Senhor encher o templo, o fogo desceu do céu para consumir o sacrifício, estava todo mundo feliz, era, vamos dizer assim, o auge daquele momento, quando eles estavam ali felizes com o início daquela casa de oração. Mas aí Deus, ele vira para eles, aparece para Salomão no caso, e diz para eles, olha, se eu fechar os céus para que não chova, por causa naturalmente da desobediência, coisa que isso veio a acontecer, por exemplo, nos dias do profeta Elias, se eu enviar os gafanhotos para consumir a sua terra, como aconteceu nos dias do profeta Joel, se eu enviar a peste contra o meu povo, tudo por causa da desobediência, do pecado, como consequência da desobediência, se tudo isso vier contra vocês, no momento que isso acontecer, se esse povo se humilhar, que mais? Orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava dando ali para aquelas pessoas e hoje para cada um de nós, qual era o caminho, que se fosse preciso uma reconciliação, qual era o caminho a seguir. O que deveria ser feito em caso da necessidade daquelas pessoas se reconciliarem com Deus. E esse caminho consiste em 4 atitudes que a pessoa que quer se reconciliar com Deus tem que ter disposição a fazê-lo. Qual é? Se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos maus caminhos. Então, antes de nós participarmos da Santa Ceia da reconciliação, antes de qualquer pessoa que queira se reencontrar com Deus, se reconciliar com Deus, antes de fazermos isso, vamos entender quais são esses 4 passos que é preciso para que haja reconciliação. O primeiro deles, e não é por acaso que é o primeiro, é o quê? Se humilhar. Por que que é o primeiro? Porque não adianta a pessoa se apresentar diante de Deus para orar, para buscar a sua face, se não for com humildade. Se a pessoa se apresentar diante de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de aceitar ela, apresentar-se diante de Deus como se Deus precisasse dela e não o contrário. Então o primeiro passo é a pessoa o quê? Se humilhar. E quando a gente fala se humilhar, eu não estou dizendo apenas no sentido da pessoa dobrar os joelhos, colocar o rosto no chão. Se humilhar nem sempre é do lado de fora, porque às vezes a pessoa pode dobrar os joelhos, pode até deitar no chão, diante do altar, mas se ela não tiver realmente reconhecido dentro dela a sua miséria espiritual, a sua pobreza espiritual, a sua pequenez, se ela não reconhecer verdadeiramente os seus erros, não vai adiantar de quê? De nada. Porque infelizmente
Há muitas pessoas que quando vão se apresentar diante de Deus, elas o fazem com uma arrogância tão grande, que parece até que ela que quer, que Deus é que está desesperado por ela, e não o contrário. Então tem que haver essa humildade, a humildade de reconhecer, como o filho pródigo fez, como nós vimos na semana passada, que ele chegou diante do pai, não com arrogância, dizendo, eu voltei, mas olha, presta atenção, eu só volto se for do meu jeito, eu só fico aqui se dessa vez o senhor fizer isso, porque eu quero. Não. Como foi que o filho pródigo voltou? O pensamento dele era o seguinte, talvez ele nem me aceite mais como filho, mas se ele me aceitar como servo dele, já será o suficiente, porque ele ser um servo dele já é melhor do que viver aonde eu estava. Então, quando ele chegou diante do pai, ele chegou dizendo, pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti, contra ti. Já não sou digno nem sequer de ser chamado teu filho. O que é isso? É humilhação. Às vezes há pessoas que vão pedir perdão a Deus, elas pensam que estão pedindo perdão, mas elas não estão pedindo perdão, elas estão justificando o seu pecado. Há uma diferença entre você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoe, eu fui assim, eu fiz isso, eu sou um miserável pecador. Há uma diferença enorme entre a pessoa se apresentar com essa humildade ou a pessoa chegar se justificando. Deus, eu fiz isso sim, mas o Senhor sabe que também as condições não eram mesmas, eu estou afastado, mas o Senhor sabe que a minha vida tem sido muito corrida, eu caí mesmo em tentação, mas o Senhor sabe, muitos anos solteiro, eu bati mesmo, dei um tapa na cara dela, mas o Senhor sabe que ela me provocou. Isso é humilhar? Isso é pedir perdão? Não, isso é justificar os seus erros. E se tem uma coisa que o ser humano é especialista, isso. Se você tem filhos, quem tem filhos? Veja se não é verdade. Às vezes tem criança que nem sabe falar direito ainda, mas já sabe se justificar. Não é verdade? Ela faz uma coisa errada, ela sabe se justificar, a culpa é dele, não é? Tem sempre você olha assim, meu Deus, essa criança não sabe nem ler e escrever, mas já sabe se defender, que é uma brincadeira, é porque já está no DNA, no ADN do ser humano, já está, já vem de fábrica, se justificar. Só que o problema é que com Deus isso não funciona. Com Deus não funciona. A única coisa que nos justifica diante dele é o sangue do Senhor Jesus, é o sacrifício de Jesus. O resto não tem desculpa nenhuma, meu amigo. Não é assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus, mas é com o quê? Humildade. Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui, eu não sou digno nem de me dirigir palavras ao Senhor, mas eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, e sei também que o Senhor me ama, e por isso eu vim aqui me humilhar diante de Ti. Amém? Você pode ter certeza que uma pessoa que se apresenta assim diante de Deus nunca vai sair do mesmo jeito. Amém? Então, por isso, e não é por acaso que esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Se humilhar, reconhecer a sua miséria espiritual, reconhecer o seu pecado. Segundo, orar, ou seja, pedir. Orar significa que você tem que se apresentar diante de Deus com súplica, você tem que falar com Ele, você tem que fazer o que o filho pródigo fez. Ele foi até o pai, e quando o pai chegou e abraçou e o beijou, ele imediatamente desatou a falar com o pai. Pai, perdoa, porque eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate apenas como um dos teus servos. Então, ou seja, ele expressou o que ele sentia em forma de quê? De palavras. E uma das coisas que às vezes tem muitas pessoas, especialmente quem está chegando agora na igreja, tem dificuldade de fazer, é justamente falar com quem? Com Deus. Há até quem diga assim, mas eu não sei falar, pastor, eu não sei orar. Mas se você sabe falar comigo, você sabe falar com quem? Com Deus. Ora, pois, qual é a diferença de falar comigo e falar com quem? Com Deus. Muito pelo contrário, com Deus você pode falar tudo, comigo, veja lá o que você vai falar. Não é verdade? Mas com Deus você pode o quê?
pode falar à vontade. Então, fale. Eu fico triste quando, às vezes, no momento da oração, as pessoas ficam com a boca fechada. Alguém pode dizer assim, mas eu falo em pensamento. Mas, pessoal, vamos ser sinceros, não vamos nos enganar. Quando você ora em pensamento, enquanto tiver eu orando no microfone, uma pessoa do seu lado orando alto, dificilmente você vai se concentrar nas suas palavras. Então, fale, mesmo que você, de repente, por algum motivo, não quer falar alto, não quer ser ouvido, ainda que você balbucie, né? Algumas palavras, ainda que sejam sussurros, mas fale, porque isso força a sua mente a focar no que você está falando. Se você ficar orando em pensamento, daqui a pouco você está pensando no que você vai fazer na hora do almoço, o que vai cozinhar, se você tirou o frango para descongelar, se você... não é? E aí a oração já acabou. Então fale, ore, busque. Não fale só na hora da música. Às vezes tem pessoas que só abrem a boca na hora da música. Inclusive, é uma coisa que você deve também entender. Na Igreja Universal, na hora da oração, é muito comum que a gente cante algumas canções, né? Não é só canção, mas também é normal que a gente cante algumas canções, e se você observar, são canções com uma letra em forma de oração. E, inclusive, canções com letras em forma de oração que tem a ver com o que nós estamos falando com Deus. E essas músicas que nós cantamos na hora da busca, não é para deixar a busca mais emocionante, comovente, mais bonito o culto, não. Deus não precisa de emoção para nós nos comunicarmos com Ele. Essas músicas servem justamente para ajudar as pessoas a se expressarem, porque às vezes a pessoa está ali falando com Deus e às vezes faltam-lhe palavras para dizer o que ela está sentindo, e de repente vem uma música que é justamente aquilo que ela quer falar. Mas por outro lado, se na hora que a gente estiver orando, e de repente nós começarmos uma música que não é o que você quer falar, não é obrigado a cantar. Enquanto nós estivermos cantando, faça você a sua oração com as suas próprias palavras. Agora, se você está ouvindo a letra daquela canção, e a canção é justamente o que você quer falar com Deus, então aproveite a letra daquela canção, desde que você cante ela como se fosse uma oração. E aí você vai expressar o que está sentindo. Amém, pessoal? O que você quer falar para Deus. Então é orar. O que mais? Buscar a minha face. Por que ele especifica, depois de orar, ele especifica dizendo buscar a minha face? Porque orar é uma coisa, buscar a minha face é outra coisa. Embora pareça a mesma coisa, mas nem todos que oram com o objetivo de buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus significa estreitar o relacionamento. Imagine, por exemplo, buscar a face de... Imagine, eu quero buscar aqui a face do Crisanto. Significa eu o quê? Me aproximar-me dele. Buscar a face dele significa estar perto, mais perto dele. Você está entendendo? Sim ou não? Então, buscar a face de Deus significa o quê? Significa você buscar intimidade, buscar proximidade, buscar comunhão com Ele. Deus não quer ser apenas o seu Deus, Ele quer ser o Pai, Ele quer ser o amigo, Ele quer ser aquela pessoa que ninguém pode ser no momento mais difícil da sua vida. Ele quer estar perto de nós, Ele quer comunhão conosco. Foi para isso que Deus nos criou. Basta você ver como é que Deus, Ele vivia com Adão e Eva no paraíso, todas as tardes. Então, Deus, Ele quer que a gente seja próximo a Ele. Só que, para que isso aconteça, tem que partir de quem? Partir de nós. Você consegue ser amigo de alguém que não quer ser seu amigo? Não consegue. Deus quer ser o nosso amigo. Deus quer comunhão conosco, mas Ele não vai poder Ele não vai poder dividir a sua comunhão conosco se nós não quisermos. Então, nem todos que oram, nem todos que vêm à igreja buscam a face de Deus. Há quem vem à igreja e busca as curas, a prosperidade, as bênçãos, mas Deus quer mais do que isso. Ele quer que a gente busque o quê? A face dele, que a gente busque essa comunhão com Ele.
E como qualquer amizade, você precisa ter tempo, você precisa priorizar. Não existe amizade se você não disponibiliza tempo da sua vida para aquele seu amigo. Não existe amizade se você não busca saber quem é aquela pessoa. A amizade vem de uma busca, a amizade vem de uma procura. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero comunhão com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Eu leio a palavra de Deus e vejo como Deus falava com Moisés face a face, como Deus falava com Abraão como quem fala com um amigo, como Noé andava com Deus, mesmo no mundo corrompido que ele vivia. Então eu quero essa comunhão, eu quero ter essa intimidade que esses homens tinham. Então eu vou me aproximar de Deus, eu vou buscar a sua face, eu quero estar face a face com o meu Deus. Amém? E o que mais? Por último, e se converter dos seus maus caminhos. E esse também não está por último por acaso. Assim como se humilhar é a primeira coisa, orar e buscar a Deus não vão resolver nada se eu não me converter dos maus caminhos. Porque do que adianta eu chegar aqui no culto, me humilhar diante dele, orar, buscar a face dele, mas quando sair da igreja, voltar para os maus caminhos? Não adianta nada. Então quem quer se reconciliar com Deus, tem que entender o seguinte: eu preciso me humilhar diante dele, eu preciso orar, suplicar, buscar a face dele, mas eu também tenho que ter disposição de me converter dos maus caminhos. O que significa converter? Se você for no dicionário, conversão significa mudança de direção. Então significa que se eu estou vivendo aqui no caminho do vício, se converter significa eu sair do caminho do vício. Se eu estou no caminho da prostituição e eu me converter, significa eu deixar o caminho da prostituição e seguir o caminho da pureza, da santidade. Então se converter do mau caminho é isso. É como eu falei hoje pela manhã, às vezes existem lugares que você já não pode mais frequentar. Às vezes existem certas amizades que você já não deve mais cultivar. Existem amigos incrédulos que respeitam a sua fé e às vezes até quando está perto de você e solta um palavrão, até pede desculpa para você, com respeito que a pessoa tem a sua fé, o seu temor. Mas há outros que não tem como. Há pessoas que quando você está perto dela, você fica longe de Deus. Porque você não consegue estar perto dela sem se envolver com determinadas coisas que afastam você de Deus. Então você tem que fazer uma escolha. Qual a face que você quer? Qual a amizade que você quer? Dessa pessoa ou de Deus? Qual é a amizade mais importante na sua vida? Então, se converter dos maus caminhos vai exigir que a pessoa abra mão de alguma coisa, abra mão de algum vício, abra mão de algum hábito, abra mão de algum costume, abra mão de alguns amigos. Não existe como a gente se reconciliar com Deus sem se divorciar do mundo. Não existe como eu me reconciliar com Deus e levar o mundo junto. Não. O filho pródigo reconciliou com o pai, mas teve que deixar o caminho errado para onde ele foi. Então, se eu quero a reconciliação, eu também tenho que estar disposto a abrir mão do que for preciso. E pode ter certeza de uma coisa: Deus nunca vai pedir para a gente abrir mão de alguma coisa, se no fundo, aquilo que Deus mandou a gente abrir mão é prejudicial para nós. Porque tudo que Deus pede para a gente abrir mão por amor a Ele, sempre vai ser para o nosso próprio bem. Amém? E qual é o resultado dessa reconciliação? O que acontece quando uma pessoa se humilha, ora, busca a face de Deus e se converte? O que é que Deus promete para essa pessoa? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ele ouve dos céus. Olha só que coisa maravilhosa. Quando a gente para pensar que Deus está dizendo, eu vou ouvir você. Hoje em dia, eu já
vi vários, já atendi até na igreja, várias mães ou pais dizendo: meus filhos não me ouvem. Às vezes você pode ser uma pessoa que quando você está falando, ninguém te ouve. Seus filhos não ouvem, seu marido não lhe ouve, sua esposa não lhe ouve, no seu trabalho ninguém lhe ouve. Mas Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo: eu vou ouvir. Desde os céus eu vou ouvir a sua voz. Olha que coisa gloriosa. Você saber que um Deus tão grande, tão poderoso, Ele está disposto a inclinar os seus ouvidos para nos ouvir. Especialmente você que não tem ninguém que lhe ouça. Especialmente você que está aqui e que ninguém dá ouvido a você, nada do que você fala. Deus está dizendo: eu ouvirei, não se preocupe. Ainda que ninguém te ouça, eu ouvirei dos céus. Que mais? Perdoarei os seus pecados. Veja que não há nenhuma condição aqui, não há nenhuma... Deus não está dizendo assim: eu perdoarei os seus pecados, mas depende qual. É isso? Eu vou perdoar os seus pecados, mas com algumas exceções. É isso? Ele simplesmente diz o quê? Eu perdoarei os seus pecados. Não importa quais são. Não importa quais sejam. Uma coisa interessante na parábola do filho pródigo é que quando o filho voltou, o pai não perguntou o que ele fez com os bens, para onde ele foi, por que ele fez aquilo. O pai não quis saber de nada, apenas o perdoou. Então, quando uma pessoa se humilha, quando uma pessoa busca realmente a face de Deus, se converte dos maus caminhos, não importa o que ela fez, não importa quem ela foi. É claro que para as pessoas, para os homens, pode ser que existam certas coisas que você fez, que existam pessoas que nunca vão esquecer, e que vão passar a vida inteira jogando na sua cara o que você foi, o que você fez. Mas Deus, você pode ter certeza, Ele está dizendo que se você se humilhar, para não esquecer mais, orar, buscar a sua face e se converter dos maus caminhos, não se preocupe com o seu passado. Ele está dizendo: eu perdoarei os seus pecados. Para Deus o difícil não é perdoar o que nós fizemos. Para Deus, o que leva mais tempo é Deus ver uma pessoa se humilhando e buscando a face dele, se convertendo do mau caminho. Porque quando isso acontece, o perdão acontece também. Amém? E por fim, e sararei a sua terra, ou curarei a sua terra. E se tem uma coisa que a gente tem visto, é o mundo doente. As pessoas estão doentes. Nunca se viu tanta gente com depressão. Nunca se viu tanta gente matando por qualquer coisa. Nunca se viu as pessoas tão perdidas como as que estão vivendo hoje. Eu não vivi nos dias de Sodoma e Gomorra, nem nos dias de Noé, para comparar. Mas acredito que existem certas coisas que os homens fazem hoje que deixaria os habitantes de Sodoma e Gomorra envergonhados. Porque tem coisas que acontecem nesse mundo que é triste a gente ver como que o ser humano chegou, a que ponto chegou. Mas não importa a gravidade da condição da pessoa, sempre vai haver um caminho para reconciliar, sempre vai haver a oportunidade de Deus sarar aquela pessoa, sarar as suas enfermidades. Eu não estou falando de cancro, não estou falando de enfermidades físicas, enfermidade na alma, enfermidade no espírito. O mundo está doente, as pessoas estão doentes, mas sempre vai haver oportunidade delas serem saradas, amém? Serem curadas do seu materialismo, serem curadas do seu orgulho, serem curadas da sua idolatria e do que quer que seja. Mas para isso, ela deve seguir o caminho da reconciliação, que passa por esses 4 passos: se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Amém? Então fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.